Bom, isto hoje é um programa um bocadinho diferente, para já é gravado, não é ao vivo, eh, e, e vamos falar sobre liberalismo. Desde já quero-te agradecer por te disponibilizares para fazer aqui a vaza. A vaza. E houve alguém que aqui no Twitter me chamou a atenção para isto e sugeriu que fizéssemos um programa sobre isto. E foi por isso que foi por isso que que fomos para a frente com isto. Vamos falar sobre liberalismo, porque acho que é um conceito que hoje em dia se fala novamente e já está, diria eu, já não é só da boca dos académicos, das pessoas que estudam estas coisas, dos sociólogos e por aí fora. Temos um partido já com o nome liberal e tudo a aparecer. Uh, e, mas acho que há um grande equívoco sobre aquilo que é o liberalismo e equívoco maior quando eu, por exemplo, vejo publicações como da Iniciativa Liberal que, que fazem alusão à Revolução Liberal em Portugal, no século XIX. E eles têm uma. Eu até posso mostrar isto aqui. 24 de julho de 1833, os liberais libertam Lisboa das mãos dos absolutistas. Portugal era um país muito atrasado, rural, com pequenas oficinas, sem indústria. A visão liberal defendia um país de progresso para um novo ciclo de desenvolvimento contra a visão de manter tudo como estava. Hoje, 191 anos depois, os liberais lutam para libertar a Lisboa política do centralismo, da burocracia, da excessiva taxação, do provincianismo, do estatismo, do corporativismo e do compadrio, para um novo ciclo de desenvolvimento económico com mais prosperidade e liberdade para as pessoas. Pronto. É uma peça de propaganda, é? Claro. Claramente. percebe-se, percebe-se aqui isso. Mas parece que faz aqui uma misturada de conceitos. Mas se calhar antes de falarmos diretamente sobre aquilo que eles escreveram neste bocadinho de propaganda, pedia-te para enquadrares o que é que foi isto da Revolução Liberal em Portugal e o seu contexto e o que é que motivou o seu aparecimento. E se de facto é como eles dizem, que isto era um país atrasado, rural, pequenas oficinas sem indústria e a seguir deixou de ser. Porque Bem, porque é o que ele diz. bem, claro, isto, quando se trata de propaganda, normalmente a verdade o rigor é um bocado esquecido. O que eu quero dizer é que, de facto, uma coisa como esta que tu acabaste de citar é um anacronismo. O que é que isto significa? Significa que é estarmos a interpretar com os olhos de hoje uma realidade que já se passou enfim, há muito tempo. E, portanto, é um anacronismo, é inadequado. De qualquer modo, eu posso, eu posso naturalmente explicar como é que surge o liberalismo em Portugal. Em primeiro lugar, o liberalismo surge em Portugal, como no resto dos países, numa altura em que, de facto, a economia e a sociedade estavam a mudar. Não foi o liberalismo que criou a mudança. O liberalismo surgiu numa altura em que as sociedades estavam a mudar. E também é o caso de Portugal, embora Portugal fosse uma economia periférica e, portanto, não tivesse a ver com economias como a alemã ou a inglesa, etc., nesta altura. No século XVII e XVIII, portanto, uh, num período em que é chamado de antigo regime pela historiografia francesa, eles chamaram Ancien Régime, um regime político que se caracteriza pelo absolutismo monárquico. É uma sociedade aristocrático-clerical com privilégios hereditários, no caso da aristocracia. Enfim,
É um sistema que é sequente a outro mais antigo, que era o Estado feudal da Idade Média. Portanto, há uma sucessão de sistemas ao longo da história que vão mudando devido à mudança das próprias condições materiais em que esses sistemas estão a funcionar. Em Portugal, por exemplo, havia monopólios régios, por exemplo, os tabacos, o negócio dos tabacos, que era um negócio importante, era um monopólio do rei, mas o rei arrendava a cobrança desses direitos a burgueses, alguns burgueses enriquecidos. Isto no século XVIII acontecia muito em Portugal. Ora bem, existe também, criticando do ponto de vista filosófico, esta sociedade em que a religião tinha uma grande importância, surge o iluminismo. O iluminismo é uma atitude e uma filosofia caracterizada pela valorização da razão e da ciência. Da ciência, neste caso, versus religião. Portanto, a religião, que tinha tido muita importância até aí, era secundarizada e digamos, o saber científico é que passava a ser valorizado. Portanto, este iluminismo, este conjunto de ideias, esta filosofia, acabou por influenciar enfim, o liberalismo que veio a seguir. No caso da Inglaterra e da França, dois países em que o liberalismo se impôs, tiveram evoluções diferentes. No caso de França, houve uma revolução, a Revolução Francesa, entre 1789 e 1799, a Revolução da Liberdade, da Igualdade, da Fraternidade. Portanto, deu fim à monarquia. Inclusive, os reis foram condenados à morte, o rei e a rainha foram condenados à morte e guilhotinados. Houve ali uma vitória da burguesia, que era o terceiro Estado, uma nova classe que surgia, que emergia na história, aliada às classes populares. Ora bem, no caso de Inglaterra, a coisa foi um pouco diferente, desenvolveu-se ainda no século XVII, houve conflitos e houve uma vitória do parlamentarismo contra o absolutismo régio. Portanto, houve inclusive até a Guerra Civil, em que o parlamentarismo, as ideias que permitiam dar força ao papel do Parlamento, conseguiram vencer as do absolutismo régio. E são estes dois países que vão informar as novas revoluções que se vão aproximar. Mas não estamos a falar de um Parlamento como o conhecemos hoje. Não, no caso, por exemplo, muitos destes parlamentos... Eleito por sufrágio universal. Sim, não, porque muitos destes parlamentos, mesmo até em Portugal, com a Revolução Liberal, nem toda a gente tinha direito de voto. Inicialmente até tinham direito de voto as pessoas que tinham determinado rendimento e depois houve uma série de outras e apenas os chefes de família, digamos, o homem da casa. Portanto, há uma série de aspectos que o liberalismo que se instalou em Portugal a partir enfim, da Revolução de 1820, mas depois houve toda uma guerra civil que permitiu que as coisas evoluíssem e o Estado liberal se instalasse, mas com muitas resistências, entretanto. Portanto, eu estava a dizer que em Portugal, portanto, Portugal é muito influenciado pelos teóricos revolucionários franceses. E nós, em Portugal, tivemos uma revolução liberal em 1820, com uma nova Constituição, com uma Constituição em 1822, que dizia que em Portugal passava a haver uma monarquia. Portanto, eles cá em Portugal não puseram em causa a monarquia, mas a monarquia passava a ser constitucional, deixava de ser o rei deixava de ser absoluto. Portanto, o absolutismo terminava. Isso não foi assim tão simples, porque, como se sabe, houve depois uma guerra, mas as ideias eram essas. Acabar com a monarquia absolutista. Criava-se um sistema político
em que havia o Parlamento, que era o poder legislativo, havia o governo, que era o poder executivo, havia os tribunais, que eram o poder judicial. Portanto, há toda uma certa modernidade que surge, mas eu volto a dizer que quando o liberalismo se instala, ele instala-se contra um estado de coisas antigo, contra o antigo regime. Uhum. Portanto, não era contra um outro liberalismo que já houvesse antes. Não, era contra o antigo regime, que era um estado de coisas que se tinha tornado incapaz de dar resposta às necessidades de uma sociedade cuja economia se estava a desenvolver, inclusive no século XIX há a Revolução Industrial, mas a segunda, mas antes disso já tinha começado a haver um grande desenvolvimento industrial e, portanto, há novas necessidades da economia e da sociedade que não se compaginam com este sistema de falta de liberdade de comércio. Por exemplo, um conselho, ao nível concelhio, ao nível municipal, muitas vezes as câmaras determinavam posturas para que não pudesse sair do conselho, de um determinado conselho, o trigo nesse ano. Nesse ano não podia haver saída de trigo. Porquê? Porque havia pouco e era preciso, em primeiro lugar, alimentar a população do concelho. Ora bem, este tipo de coisas é que o liberalismo se opôs, portanto, isto era considerado... Apesar de estarmos num Estado absolutista, não é? De uma monarquia absolutista, havia uma maior descentralização na gestão do comércio e dos recursos. Claro. Aliás, o liberalismo vem introduzir em Portugal um Estado forte, um Estado centralizado, um Estado que, digamos, organizava as coisas. E nesse aspecto, por exemplo, da administração do território, havia 800 e tal concelhos no país e, de repente, numa só penada, passou a haver 300 e tal. Foram abolidos 500 e tal concelhos. Portanto, isto não é descentralizar, isto é criar um maior centralismo. Portanto, não houve o Estado de maneira nenhuma desapareceu com o liberalismo do século XIX. O que havia foi, o que houve foi, o que desapareceu, o que os liberais pretendiam fazer desaparecer, eram as características do antigo regime. Portanto, os monopólios régios, os privilégios das classes, portanto, isso tudo é que, de facto, os privilégios hereditários, o Estado confessional, portanto, a monarquia absoluta, com o direito divino do reis, tudo isso, eles pretendiam acabar, e pretendiam, claro, acabar com as barreiras ao comércio, promovendo os mercados livres, em vez das antigas barreiras que se faziam sentir ao comércio. Portanto, agora, o Estado não. O Estado é um Estado que, de certo modo, se tornou ainda mais central com o liberalismo, porque antes disso havia uma dispersão de poderes muito grande. Havia, sei lá, havia as ordens militares, por exemplo, havia os conventos, tudo isso eram áreas, de certo modo, eram áreas de poder. Os liberais, até por uma questão de lançarem no mercado um conjunto de propriedades que estavam imóveis, foram às propriedades da Igreja e das ordens militares e dos conventos e confiscaram-nas. Confiscaram-nas e depois venderam-nas à esta pública. Portanto, esta ideia de que o liberalismo é pela... No fundo, expropriaram estas propriedades para as venderem a esta pública. A esta pública. Portanto, a ideia de que o liberalismo é muito cioso da propriedade privada é por vezes, não é? Mas nem sempre. Depende um bocado daquilo que na altura, os problemas que na altura se apresentarem. Portanto, isto para dizer que de facto o liberalismo, quando surgiu em Portugal, ele lutava contra um estado de coisas que se tinha tornado obsoletas, digamos, ou tendencialmente obsoletas. E, portanto, nessa altura era a modernidade. Nessa altura era, digamos, a esquerda, em termos, se fôssemos considerar em termos políticos.
Hoje em dia, enfim, Sim, as porque coisas deixava de mudaram. fazer sentido o poder hereditário, Sim. não é só portanto, por E linhagem, os privilégios hereditários, os o rei privilégios podia hereditários, claro. assinar privilégios para determinada família, de ter uma determinada renda, por exemplo. Hum. Portanto, qualquer tentativa de colagem a esta visão liberal atual, não é? É como tu disseste, é um anacronismo. É um anacronismo, claro. Porque hoje nós não podemos estar a comparar coisas incomparáveis. A Revolução Liberal, quando surgiu, enfim, com base no iluminismo e na doutrina que se ia impondo entre os E qual era a intelectuais. relação, portanto, a relação entre os liberais e a Igreja não devia ser boa. Não, não, mas foi com certeza pior, porque desde logo, estás a ver, em Portugal, grande parte da propriedade da Igreja foi confiscada. Uhum. Portanto, mas a Igreja não foi posta em causa, não foi a Igreja em si. Por acaso, os adversários dos liberais, portanto, os absolutistas, diziam que sim, diziam que os liberais enfim, eram ateus, eram contra a religião, etc. Mas isso não se verificava. O que eles não queriam, de facto, era que houvesse uma grande concentração de propriedade que estava imóvel e que não podia ser lançada no mercado como eles achavam que devia ser. E assim como outras, por exemplo, como outros institutos, por exemplo, havia na exploração da terra, havia um instituto chamado Enfiteuse, ou os contratos de afuramento. A Enfiteuse criava uma situação muito especial, que era haver uma espécie de dois proprietários. Um que era o proprietário da terra e outro que era o proprietário da exploração da terra. E havia uma certa autonomia. A pessoa que explorava a terra tinha uma certa autonomia. Por vezes até fazia um contrato de subenfiteuse, de Uhum. subarrendamento, perdão, de subafuramento. Arrendamento é outra coisa. Uhum. E, portanto, este tipo de contrato, os liberais também não gostavam dele, porque era criar sobre a mesma terra duas propriedades, o que significava que havia uma limitação da propriedade, de alguma forma. Uhum. E, portanto, eles não tentaram até acabar com o enfiteuse, mas não foram capazes. O enfiteuse só foi determinado em pleno século XX. Portanto, e substituída pelo contrato de arrendamento, em que de facto a propriedade só é uma, há uma pessoa que detém a propriedade e depois faz contratos de arrendamento, mas não há ali dúvida nenhuma. Uhum. Esta data que eles celebram, o 24 de julho de 1833, que é 833, que é a conquista de Lisboa, que é que principais mudanças é que isto teve na economia da capital? Ou, Não, isso, tirando a mudança de mãos. sim, não houve, quer dizer, a mudança que Passou a houve, haver uma grande prosperidade, um boom não, de económico. modo nenhum, de modo nenhum, tudo ficou na mesma. O que houve foi, de facto, os absolutistas foram derrotados na capital, portanto foi uma derrota militar em plena guerra, por um exército que tinha desembarcado no Algarve, que tinha percorrido todo o Alentejo, tinha desembarcado em Lisboa. Enfim, o facto do exército liberal ter desembarcado em Lisboa e ter tomado logo o poder também mostrava uma certa fragilidade da tropa absolutista. Uh, portanto, no fundo, tudo se encaminhava para a derrota das tropas absolutistas. Aliás, os liberais tinham algum apoio internacional e, portanto, daí também alguma vantagem no campo de batalha, digamos assim. O apoio internacional era Da de. Inglaterra, por exemplo, Uhum. desde logo. Uhum. E, portanto, porquê? Porque os miguelistas eram considerados assim uns tipos, enfim, retrógrados portanto, com ideias que na altura estavam a passar de moda, digamos, estavam a passar o seu tempo na Europa. É porque, De facto, a partir dessa altura, os liberais passaram a deter o controle da capital, que era sempre importante, e passaram a dirigir a guerra de forma centralizada e a combater depois a guerrilha que depois de 1834 enfim, se espalhou aí por todo o sul do país, e, a partir do Algarve, e guerrilha essa que durou bastantes anos ainda,
chefiada por um guerrilheiro famoso, o tal Remexido. Tal remexido, de quem já falámos aqui. Exatamente. Sim. E, portanto, é toda uma... Enfim, é um aspecto militar, é o aspecto militar que nessa altura estava em causa. Portugal sempre foi um país burocrático. Aliás, a burocracia, que é uma coisa que chegou aos nossos dias, o Estado liberal era burocrático. Era um Estado que instalou em Portugal um sistema muito burocratizado. E que chegou aos nossos dias, passou depois para a República e continuou pelo Estado Novo. Toda a gente se lembra da grande burocracia que havia quando se precisava de tratar de qualquer papel, de qualquer coisa, era sempre uma grande burocracia. Isso chegou, é a tradição burocrática do país, que vem desde essa altura. Portugal, apesar de depois ter tido, a partir de, enfim, quando todos esses problemas de instabilidade militar desapareceram ou praticamente desapareceram em meados do século XIX, em Portugal deu-se também uma revolução industrial. A partir da chamada regeneração. Havia esta ideia de regeneração. A partir daí, Portugal regenerava-se. Portugal voltava de novo a ser um país progressivo. Claro, tudo isto era ideológico, a regeneração era ideológico, não é? Mas, de qualquer modo, há esta ideia de que, de facto, a partir daí Portugal ia entrar no bom caminho. E houve um período de grande desenvolvimento, foi uma espécie de revolução industrial. Uma espécie não, foi a revolução industrial em Portugal, à moda portuguesa. A versão portuguesa. A versão portuguesa da revolução industrial, que não tinha nada a ver com o que mas que era uma coisa que era inevitável. Não é? Sim, isso tinha-se passado na Alemanha, na Inglaterra, e enfim, um pouco por todo o lado. E, portanto, aqui também houve uma espécie de repercussão dessa revolução industrial que estava a realizar um pouco por todo o lado. E, sobretudo, nestas duas potências, como era o caso, nestas três potências, como era o caso da Inglaterra, da França, da Alemanha. Ao longo de todo o século XIX, o Estado foi liberal. Portanto, essas formas mais chocantes de antigo regime, isso foram abolidas. Houve uma outra coisa que continuou, porque eram muito fortes, como é o caso do contrato enfitêutico, de exploração da terra, porque estavam tão arraigados aos hábitos da população, não só dos proprietários úteis, como dos proprietários diretos, e, portanto, isso não foi fácil acabar. Só a República é que acabou com isso. Mas depois, curiosamente, o Estado Novo recuperou e pô-los ao serviço da sua política de colonização interna. Aqui, por exemplo, na freguesia de Mil Fontes, tínhamos os foros do Galeato, que são esses foros do século XX. São foros da enfiteuse recriada pelo Estado Novo. Curiosamente, a enfiteuse, portanto, os contratos de afuramento, é um instituto medieval, feudal mesmo, só acabou em 1975, com o governo Vasco Gonçalves. Portanto, com o 25 de Abril. Com o 25 de Abril é que acabou. E com um governo muito à esquerda, que era o caso do Vasco Gonçalves, que era conotado com o Partido Comunista. Camarada Vasco. As mulheres só tiveram, em rigor, direito de voto, de uma maneira geral, aliás, como os homens. O direito de voto alargado a toda a população é uma coisa depois do 25 de Abril. É extraordinário. Nem o liberalismo, nem a República, e claro, nem o Estado Novo, deram aos portugueses o direito de voto absoluto. Sufrágio universal, não é? Sufrágio universal. Porque antes havia sufrágio, mas com os liberais era um sufrágio que era muito condicionado pelo rendimento do eleitor. Se o eleitor não tivesse um determinado rendimento, não tinha direito a voto. As mulheres também não. Com a República, os republicanos disseram que iam dar o direito de voto à mulher, não, acabaram por não dar. A República é uma espécie de nova versão do liberalismo, que neste caso tem uma diferença, que é acabou com a monarquia. Com a monarquia, portanto, acabou com a existência de reis em Portugal, e o regime em que estamos agora é esse. Inclusive, é o Estado Novo, que era um regime, enfim, retrógrado. O Salazar nunca propôs a restauração da monarquia. Manteve-se assim. O Salazar, aparentemente,
mesmo que ele tivesse algumas simpatias com a monarquia, mesmo que tivesse, não tenho bem a certeza, a verdade é que tinha, enfim, não queria ontas e, portanto, preferiu que isto ficasse na República como estava antes portanto, e continuámos a ter uma República. Não aconteceu o mesmo com a Espanha, em que eles mantiveram assim a República em banho-maria no tempo no tempo do Franco, e depois, quando a quiseram instalar foi já numa época já de maior abertura, mas também de alguma tensão e de algum medo de que voltasse outra vez a Guerra Civil. A Guerra Civil deixou lá um grande trauma. Fizeram de facto Um referendo. Fizeram um referendo. Também me e, estava a falar. e pronto, e aceitaram a monarquia. A monarquia foi referendada, enfim, tem essa legitimidade de ter sido referendada, mas havia toda um passado que, enfim, que contaminava um bocado e que sabotava um bocado sabotava em termos de apreciação apreciação dos regimes, não é? As pessoas, no fundo, votaram com um bocadinho de medo, não queriam ondas. E é engraçado que, se pudéssemos agora também fazer os nossos anacronismos aqui no Admira Livre Podcast, então os liberais, quando apareceram cá em Portugal, eram os tipos de esquerda, não é? Eram os tipos de esquerda, inclusive acusados de não respeitar a religião católica. Houve, aliás, até algum conflito com a Santa Sé, com a própria Santa Sé. Houve conflito. E aqui, na altura, os guerrilheiros consideravam os liberais os tipos perfeitamente, não os chamavam ateus, que o termo não era usual. Eram hereges. Mas eram tipos que de facto não respeitavam a religião e que não tinham religião. Sim, pronto, eu acho que podemos. A ideia não é, embora nós na preparação disto andámos aí a ver estudiosos desta coisa do liberalismo e do neoliberalismo, mas a ideia aqui era precisamente um bocado desfazer aquilo que me parece, quando vi este cartaz, eu até nem queria bem acreditar, porque nós já falámos aqui, por causa da história aqui do próprio Conselho, falámos em episódios da Guerra Civil e referimos sempre, cada vez que veio à baila os liberais, foi sempre referido, atenção, isto não tem nada a ver com o liberalismo de hoje em dia. Pronto, e era uma coisa perfeitamente pacífica. E o liberalismo de hoje em dia, aquele que se está a querer implementar, também não tem nada a ver com o liberalismo dessa altura. Exato. Porque o liberalismo, as ideias liberais associadas ao capitalismo, tornou-se a ideologia do capitalismo, também evoluíram, também todas essas ideias evoluíram. O liberalismo clássico e o neoliberalismo. Pois nós sabemos que, por exemplo, um mundo que é sempre identificado com um mundo de progresso e de bem-estar, etc., que foi a Europa de pós-Segunda Guerra Mundial, é um mundo muito influenciado por teóricos liberais que não defendiam um liberalismo, um ultraliberalismo, que é o caso do Keynes. Né? O Keynes tinha preocupações em manter o emprego, portanto, em evitar o desemprego em massa, em controlar, por exemplo, controlar a inflação. Enfim, tudo isto eram formas de dar ao liberalismo uma versão mais menos agressiva, aliás, na Europa pós-Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se, sobretudo no norte da Europa, aquilo que se chamou uma sociedade que tinha como fim o bem-estar das pessoas. A social-democracia da Europa, do norte da Europa, que não tem nada a ver com o que se passa agora. E isto foi há meia dúzia de anos. A social-democracia, que era liberal e que era capitalista. Sim, e os liberais cá, os nossos liberais gostam de afirmar esses países. Isto é um país liberal e estão a ver, tem grande sucesso económico. Pois, mas depois vamos a ver, tem grandes medidas de proteção social. Claro. Porque isso eles não acabaram. Mesmo com a extrema-direita entrando para esses países, para governos desses países, a verdade é que o papel do Estado
no bem-estar das populações, Proteção a social, os proteção direitos dos social, os trabalhadores. direitos, tudo isso manteve-se. Uhum. Eles, neste momento, acabaram por desviar a sua agressividade e a sua hostilidade para os imigrantes. Mas, portanto, este capitalismo de rosto humano que houve a certa altura era um bocado também, só esta pressão mostra que havia muitos liberais e gente adepta do capitalismo que achava que havia um capitalismo que podia não ter rosto humano, podia ser um capitalismo hostil às pessoas. Aliás, foi o capitalismo que existiu no início da Revolução Industrial, em que o trabalho das crianças e das mulheres era absolutamente era um abuso completo. Foi o capitalismo que produziu o marxismo. Exatamente, foi o capitalismo que produziu todas essas ideias e soluções, como o marxismo, como o anarquismo também. E esses sim, desejavam a abolição do Estado. Esses achavam que o Estado devia ser abolido. Os Os anarquistas e mesmo até os e os marxistas. marxistas. Porque achavam que o Estado era sempre uma emanação enfim, das elites, das classes sociais. Isso é importante salientar, porque hoje criou-se toda uma narrativa que eu considero distorcida, que é esta coisa de que não, os de esquerda querem é Estado e os liberais querem o Estado ao mínimo, não é? Pois, o que acontece é que os liberais querem o Estado ao mínimo, ou praticamente reduzido a nada. O anarcocapitalismo. É o anarcocapitalismo. Estão a comparar o anarcocapitalismo, ou essa forma mais extrema de liberalismo, estão a comparar a uma variante do capitalismo que é o capitalismo que dá direitos às pessoas. E que, portanto, o Estado toma isso das suas mãos. É claro que também houve outra coisa. A única concretização do comunismo na Europa, baseada no Marx, mas depois complementada com outros pensadores, ou outros práticos, como foi o caso de Lenin, Stalin, etc., deu origem a uma sociedade com um Estado muito forte, muito burocratizada. Enfim, foi nesse aspecto o comunismo, ou o socialismo, se quiser, em sentido geral, que se desenvolveu na União Soviética, não era marxista, não é? E, portanto, mas isto é daquelas coisas em que há um sonho que se vai ser concretizado e depois o sonho nem sempre corre como as pessoas querem. E há coisas que não correm como a teoria diz. No caso da União Soviética, é claro que hoje em dia estamos numa fase em que a União Soviética tem todos os males. Mas há de haver um dia em que as pessoas vão ver que a União Soviética resolveu algumas coisas importantes na Rússia e nas outras repúblicas, e que teve sempre como base resolver as necessidades básicas da população. A casa, o alimento, o emprego, a educação, tudo isso sempre foi muito respeitado. A ciência, tudo isso foi a cultura. Sim, tudo isso foi muito respeitado. Depois havia, no aspecto político, uma grande centralização. Houve, inclusive, no tempo do Stalin, uma espécie de luta pelo poder que deu origem a perseguições, etc., e mortes e presos, etc. Aliás, e esse aspecto da governação do Stalin é preciso ver que foi criticada em tempo útil dentro da União Soviética, logo por o seu sucessor, o Khrushchev. O Khrushchev, aliás. O Khrushchev, quando surgiu, ele surgiu em oposição ao Stalin. E, inclusive, do Stalin criticou-se muito o culto da personalidade, que era uma coisa também inadmissível num sistema socialista ou comunista. O culto da personalidade. O que interessava ali é o operariado, a classe operária. As concretizações de regimes socialistas e comunistas sempre tiveram problemas, mesmo como, por exemplo, na Suécia, havia uma social-democracia, ninguém punha em causa o sistema capitalista, nem o liberalismo, mas achavam que o Estado tinha a obrigação de criar uma sociedade de bem-estar para a população. E, portanto, mesmo aí, por exemplo, Olaf Palme, se viesse agora a este mundo, e é preciso não nos esquecermos que ele foi morto, foi assassinado, sim.
ele quando veio a este mundo, quando veio, não, quando eh, ele se viesse agora a este mundo e com aquele mesmo discurso que tinha, era considerado Um radical de um esquerda. radical de esquerda, mas como já não há. Sim. É como quando os comunistas em Portugal defendem direitos que existem nos países nórdicos, por exemplo, que Pois, também são sim, sim, considerados extrema-esquerda pois. pelos liberais e por outros, mais à direita do que eles. Eu só quero Sim, dizer uma coisa. com as últimas. O atual, já agora partimos um bocadinho para o ataque do neoliberalismo, isto é, o ultraliberalismo, que é uma coisa que se está a espalhar. E que no fundo são o que estes liberais defendem. É verdade. E que no fundo também tudo isto vem da América, tudo isto. Todas estas novas formas de liberalismo acabam por vir da América. É claro que eles instalaram-se na Europa e na América nos anos 70 ainda. Começaram por aí, com o Reagan, com a Thatcher. Mas é de lá que vem. A extrema-direita de lá quer o ultraliberalismo. E, portanto, estas ideias vêm para o Brasil e muitas vezes até do Brasil para cá. E portanto, nós acabamos por receber e acabamos por fazer eco através de alguns partidos. Uma coisa é certa. Antigamente, portanto, antes desta última fase, a direita e a extrema-direita eram sempre conservadoras. Inclusive, não queriam nada com o liberalismo. Pois bem, hoje em dia, o liberalismo, digamos, alojou-se na direita e na extrema-direita, e esses partidos que antes não queriam nada com o liberalismo são hoje ultraliberais. É o que nós vemos em certos Sim. países, em certos partidos daí. E mais ainda, nas últimas décadas, este neoliberalismo que está a instalar-se em muitos sítios criou problemas diversos. Esses problemas, curiosamente, são agora tidos como fruto do socialismo, que não existe. Que não existe. E então é preciso mudar o sistema. Mas o sistema é exatamente esse sistema que foi instalado por aquilo que eles defendem, por este ultraliberalismo. Sim, a liberalização da economia, isto é uma coisa, há de ser agora durante muito tempo uma discussão que não é admitida por pessoas que se identificam como liberais, é que não existe socialismo e precisamente as crises, o estado da economia deve-se à liberalização da economia. Nós temos um estudioso, um proeminente estudioso, que o afirmou, que tu deves conhecer, que é o Ricardo Paes Mamed, e que ele diz que não é verdade que isto é consequência do socialismo, porque toda aquela receita neoliberal foi aplicada à economia. Claro. A economia foi sendo cada vez mais liberalizada, mais desregulada, seja a economia real como a economia financeira, e o estado a que chegámos é esse, é fruto disso, não é fruto de uma maior controle do Estado, do maior controle das empresas pelo Estado, de uma maior rigidez nos contratos de trabalho. Não, foi sempre o inverso, a tendência foi sempre a inversa. E mesmo nós vemos, por exemplo, países como a Inglaterra. A Inglaterra é um país, enfim, e então nos últimos governos, e mesmo agora com o governo trabalhista também, que aquilo é uma mistura de partidos, uma grande coligação de partidos, eles têm lá aspectos da economia que não privatizam. Olha, por exemplo, a indústria de guerra, que é uma indústria muito importante e muito valiosa. Eles não privatizam a indústria de guerra. E, portanto, há coisas que os Estados, mesmo em países capitalistas, não alijam, não entregam a ninguém. O caso da América é uma coisa especial, é um caso especial. Mas no caso da América, temos, por exemplo, um Estado que faz grandes encomendas às indústrias de guerra que, no fundo, abarcam indústrias que também não são de guerra, não é? Exato. E, portanto, fazem grandes encomendas e, portanto, no fundo, alimentam essas empresas. No fundo, é o Estado também a proteger essas empresas. Sim, eu não queria falar disso, porque deste esse exemplo americano, mas nós cá, por exemplo, naquilo que respeita à responsabilidade do Estado ao nível da saúde, nós vamos ver onde é gasto o dinheiro da saúde. Sim. E uma grande fatia vai para o setor privado. Sim, sim. Portanto, isto é um... Sim. Mas a gente até pode dedicar outro episódio a isto, porque era preciso... Eu senti mais urgência em desmontar um bocado isto porque acho que é um abuso. Eu já tinha dito isto, não é? Acho que isto é um...
Deixa lá ver. É um abuso esta coisa, este cartaz e esta colagem tivemos esta grande vitória e a partir daqui foi só prosperidade e liberdade e abaixo o estatismo e o compadrio. Essa do compadrio então é outra, não é? Porque como se não houvesse compadrio nas empresas privadas e como se não houvesse uma nova forma quer dizer, são os tais empreendedores, mas que são herdeiros de grandes fortunas, não é? Os grandes empreendedores. Nós sabemos que os filhos do Belmiro são grandes empreendedores, não é? Mas partiram ali, não começaram a andar de motinha ou de bicicleta no Uber. Pronto, e não foi através daquela imagem que nos querem vender constantemente, que tu és dono do teu negócio e da tua iniciativa e que poderás alcançar tudo o que tu quiseres com essa iniciativa. Isto é claramente, só falta ter aqui uma montagem de um destes soldados, não aparece aqui nenhum oficial, parece-me ali atrás, não sei se é um oficial que aparece, com a cara do Coutrinho, porque só faltava eles dizerem que foi ele também ou descendentes dele que tomou Lisboa, que tomaram Lisboa. Mas pronto, e não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Esta questão do liberalismo, o tema eu acho que é central e importante, porque a iniciativa liberal apareceu em Portugal, para já o nome dado a um partido foi uma coisa nova, foi uma novidade, não é? Nenhum partido se tinha identificado ainda antes como liberal, apesar do liberalismo já estar amplamente e apesar difundido. desses partidos que surgiram da chamada extrema-direita ou da direita radical ou aquilo que for. Sim. Esses partidos têm todos como ideário todos. o ultraliberalismo. Sim. E o Partido Socialista é um partido liberal. O Partido Socialista hoje em dia é liberal porque a social-democracia converteu-se ao liberalismo. Há ali por vezes, há em alguns elementos desses partidos alguma sensibilidade um pouco mais social, mas não é uma coisa significativa. O facto de ter aparecido o nome liberal pela primeira vez num partido pode dar a sensação a algumas pessoas de que estamos perante uma coisa nova. Uma novidade, uma inovação. E, portanto, se é uma inovação, está a romper com o passado e com aquilo que é tradicional e que possa estar obsoleto. Eu creio que é esta imagem que eles querem passar. O ultraliberalismo começou a difundir-se há cerca de 40 anos. E apareceu nos anos 30. Portanto, sim, claro, mas a sua difusão, sim. Ampla difusão. Foi há cerca de 40 anos. Depois, sim, mais de 40 anos. Sim. E depois temos aquele expoente máximo, não é? Aquelas figuras que são os seus ídolos, a Margaret Thatcher, o Ronald Reagan, e depois os pensadores, o Milton Friedman. Sim, claro. A Escola de Chicago. Vamos por aí fora. Mas daí... E depois aparecem assim figuras histriónicas, como é o caso do Milley. Não é? Sim. São figuras... Que eu diria anedóticas, se não fossem uma realidade. Não fosse uma realidade. Uma realidade muito, muito forte neste sentido. Eu não sei o que é que ele vai fazer à economia da Argentina. Sente certo que se calhar ele não pode fazer muito. Mas a América do Sul, isto agora assim tem que ser de forma muito generalista, porque isso são tudo coisas que pedem uma análise mais profunda. Mas a América do Sul tem estado mergulhada sempre em muita instabilidade social, muita instabilidade política e muito graças a governos que são sucessivamente instalados, às vezes através de golpes de Estado. Portanto, o liberalismo teve uma das suas grandes provas no Chile, com aquele senhor muito conhecido, o Augusto Pinochet, que era um ditador. Então, mas o liberalismo hoje em dia, por exemplo, agora a Europa e a América estão muito agressivas em relação à Rússia, mas o que eles vão estar mais agressivos ainda é em relação à China. E isto porquê? Agressivos mesmo do ponto de vista militar. E isto porquê? Porque a China começou a desenvolver-se, em parte graças à adoção de algumas receitas capitalistas, é uma coisa curiosa, é o sistema de um país, dois sistemas, mas o que acusam agora é sempre a mesma coisa, é uma coisa muito instrumental, é falta de liberdade. Falta de liberdade, sim. Mas em certos países, enfim, sei lá,
por exemplo, aliados do Ocidente, como é o caso da Arábia Saudita, ou, enfim, esses países assim, Sim. onde, Onde há uma total falta de fala de liberdade. liberdade, e isso não tem importância nenhuma. Nem se fala, não está na agenda. Nós aqui, aliás, a discussão do, do português, mas não só em Portugal, e pela Europa fora, é baseada numa agenda que é promovida, que é espalhada, difundida através dos órgãos de comunicação. E essa agenda é uma agenda do poder político que vem de fora, não é? Do poder político que neste momento está nos Estados Unidos, na Europa, por aí. Muito bem. Vamos terminar aqui para não entrar, porque eu muito facilmente entro na crítica ao neoliberalismo, porque é uma coisa que está e que me rói os calcanhares todos os dias. Pois. A mim e que vai roer aos meus filhos. Pois, eu também não sou simpatizante propriamente. Porque estas ideias do self-made man são muito bonitas, mas pronto, existe toda uma doutrinação em curso, que eu acho que existe, que contamina a sociedade em todas as suas áreas, que entrou na educação com a força toda e que aquela coisa do discurso como disse aquele autor que ainda há bocado estivemos a falar, e eu esqueci-me do nome outra vez. Cristiano Laval. Cristiano Laval. Aquela coisa do capital humano, de meter as pessoas todas a competir constantemente umas com as outras. Pronto, eu não creio que isso seja muito benéfico para a sociedade, não é uma visão, mas isso é... Pronto, há outras pessoas que depois discordam comigo e por isso dava uma discussão, mas eu não me parece que isso seja uma visão saudável da sociedade, parece mais o tipo de sociedade que depois capitaliza nos problemas, mais do que tentar resolver os problemas, capitaliza nos problemas e, portanto, os problemas passam a fazer parte, como vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde todas as crises são uma oportunidade de negócio, não é? Esta ideia da crise ser uma oportunidade de negócio é uma coisa do neoliberalismo. E há sempre muita gente que vai ver o lado negro disso, enquanto meia dúzia enriquecem. Pronto. E com isto terminamos. Muito obrigado por estarem desse lado e até uma próxima. Esta foi mais uma emissão do Admiro Livre Podcast. É um canal sem fins lucrativos, autofinanciado e cuja contribuição que podem dar é assistir e divulgar. De resto, uma boa tarde.